É, bom dia para quem for bom dia, boa noite, quem for boa noite, e boa tarde para quem for boa tarde, e aí, a madrugada, tendo também, quero desejar-lhe sucesso da mesma forma e também, dependendo do horário, é bom dia, né? A partir da meia-noite já se considera dia, né? Já que o dia começa a partir da primeira hora, né? Pessoal, eu estou aqui com o propósito de debater com todos vocês. A minha câmera está um pouco de lado, peço minhas sinceras desculpas. Tentando aqui consertar não só a câmera, mas também a questão do áudio. Espero ter obtido, melhor dizendo, sucesso com essa questão. Eu tentei ontem gravar, infelizmente não consegui êxito a essa gravação e estou, de fato, retomando essa gravação hoje a respeito de um tema muito polêmico, bastante polêmico, que se trata da pessoa de Jesus, já que estamos em um momento importante. O Ocidente comemora o nascimento de Jesus. No Oriente, esta data é o dia 7 de janeiro, porque reverenciam, seguem o chamado calendário juliano, diferente, são para os nossos estudiosos 13 dias de diferença, falando a respeito disso, são 13 dias considerado como um atraso com relação ao gregoriano, o calendário gregoriano, que no Ocidente seguem. O primeiro, o juliano, o calendário de Júlio César, e o segundo, de um papa, né? Chamado de gregoriano. Nós temos essa diferença, até hoje não temos uma conciliação em torno dessa data. Porventura, sabe-se que o dia 25 de dezembro não foi a data exata do nascimento de Jesus. Algumas teorias, de certo modo, elas divergem do posicionamento com relação a esta comemoração e afirmam que teve uma origem pagã a intenção de aproximação do Império com a celebração do Sol Invictus, é uma divindade muito relacionada ao Deus Sol que na verdade é o Deus da sabedoria, é o Apolo, no caso da Grécia, e que é adorado em Roma nesse dia 25 como uma celebração pagã. Ao oficializar a igreja cristã, Roma, então, determina esta data, 25 de dezembro, ficando com que essa data seja a comemoração do nascimento de Jesus. Entre outros relatos sobre isso, nós entendemos que os cristãos primitivos
não costumavam comemorar o nascimento de Jesus Cristo neste dia 25 de dezembro. Eles não tinham esta intenção. Basicamente, os cristãos, eles tinham como referência maior a própria crucificação, mas também a ressurreição como uma das maiores referências a respeito de Jesus. Há de salientar que os cristãos não eram tão unificados, assim, tão unidos assim. E havia vários grupos, desses grupos valeu a tendência ocidental aqui no Ocidente, e o Oriente permaneceu, então, seguindo o calendário juliano. Então, para os ortodoxos, o nascimento de Jesus é comemorado no dia 7 de janeiro. E aqui é onde comemora-se a visita dos reis, dos magos. E isso também outra questão de divergência. Ao tratar deste tema, alguns não consideram eles como reis, e sim somente como magos, como sábios. É aqui encontrado na divergência do posicionamento que coloca-se ao entender sobre o assunto. Para esta nossa reflexão, eu preferi analisar um texto bíblico, delimitar o tema a partir do Evangelho segundo São Lucas. Por quê? Ele, de fato, é muito depois do Evangelho de Marcos. Ele aparece nessa historiografia dos textos, vou colocar aqui para vocês, o Evangelho de Lucas, provavelmente após o ano do ano 70 do Evangelho de Mateus, são escritos que surgiram sob a responsabilidade do próprio Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos, e volta por anos 70, por aí, é quando também acontece a queda do Templo de Jerusalém, acredita pelo próprio Jesus, profetizada pelo próprio Jesus Cristo, ao dizer que aquele templo seria destruído. E Roma vem e destrói em 70, acontecendo exatamente aquilo que Jesus teria anunciado, profetizado. E o autor Lucas, ele dirige ao Teófilo, para podermos entender a intenção de mostrar uma narrativa a respeito de Jesus, que, segundo ele, testemunhas oculares e ministros, é evidente que tem depoimentos dos próprios apóstolos,
em que ele ordenou uma história e encaminhou para o ilustre Teófilo, um dos grandes escribas, também um dos autores, escritores do Novo Testamento. Haja vista que ele foi um dos grandes narradores literários, escritor, melhor dizendo, um escriba que auxiliou nos escritos do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas ele é dividido por o primeiro capítulo, uma pequena introdução que é chamada de prólogo, divide-se sobre o nascimento da vida oculta de João Batista e de Jesus, no primeiro capítulo de Lucas. Este vai até o capítulo final do capítulo 2, com a preparação do ministério de Jesus a partir do capítulo 3. Já no capítulo, metade do capítulo 4, fala sobre o ministério de Jesus na Galileia. E, além dessa dinâmica do Evangelho de Lucas, encontramos já no capítulo 9 a subida para Jerusalém, e nós vamos também ver a sua divisão. Só um instante, uma busca incessante no texto, aonde a partir da metade do capítulo 19, fala sobre o ministério de Jesus em Jerusalém, e temos aqui a paixão a partir do capítulo 22, a paixão de Cristo, e após a ressurreição no capítulo 24. Essa é a divisão, certo? Claríssima, do texto em que Lucas apresenta especificamente esta questão. Quando um tema requer uma linguagem popular, também foi muito usado dentro dos conceitos e teores, estudos, inclusive na formação teológica latino-americana, aqui podemos mencionar a teologia da libertação e também a teologia da missão integral. Eu vou utilizar da Bíblia, das edições pastorais. Inegavelmente, a crítica que fizeram a esta Bíblia é porque ela teve, na sua apresentação, a consideração de levar a cabo a sério os pressupostos decididos a partir do Concílio do Vaticano II, uma Bíblia católica, e que é uma Bíblia que tem a intenção de mostrar um pouco uma linguagem próxima da nossa realidade, da nossa cultura, e também a Bíblia Sagrada, lições pastorais, ela oferece uma contribuição do ponto de vista pastoral. A preocupação maior dela é, apesar de dizer que ela conserva a fidelidade dos textos originais, ela procura traduzir em linguagem corrente, evitando construções rebuscadas à palavra e de uso menos comum. É uma nota inicial na edição de 1990, que é chamada primeira impressão,
ela foi traduzida e as suas introduções e notas por um teólogo chamado Ivo Scognolo e Euclides Martins Belassi, teve uma revisão exegética de José Bortolini. A revisão literária foi por José Dias Goulart. E essa edição é a edição Paulinas, que teve, então, a aprovação da CNBB, assinada por Dom Vital, o bispo de Itaguaí, que era responsável pela CEP, pela Comissão Episcopal Pastoral, a linha 3, que é a linha de catequese. Né? Então, já vemos aqui a intenção clara, a formação no sentido pastoral, e de uma linguagem mais popularizada com relação a essa Bíblia. A crítica que fizeram em relação a ela não tem nenhuma procedência de chamá-la de Bíblia ideológica ou Bíblia comunista. Não há procedimento em relação a isso. Né? E, senão, estaríamos tecendo o mesmo valor, juízo de valor, à Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Ela é especificamente um estudo específico de uma escola teológica de Jerusalém, e também uma tradução que foi primeiramente redigida na França, uma tradução na França, e essa tradução da França, pelo que me afirma, passou a ser discutida e analisada também aqui em outras línguas, inclusive pelo português, inglês, enfim. O livro de Lucas, para mim, é um livro que mostra, diferente de Marcos, tem uma qualificação, tem uma qualidade em Marcos, assim como tem uma qualidade em Mateus, assim como tem uma qualidade em João. Mas de todos os livros bíblicos, os 4 evangelhos, Lucas será muito mais enfático nessa posição social que envolve a pessoa de Jesus. Eu diria, atrevidamente, revolucionário. Porque já no seu início, o Lucas já demonstra seu interesse pelo tema social. Primeiro, ele tenta caracterizar a questão econômica e social antes de Jesus, através do nascimento de João Batista. Toda aquela história a respeito de João Batista. A história de que João Batista, a família, no caso, foi escolhida dentre tantos poderosos e que Deus escolheu uma família mais humilde e dá essa preferência a essa família mais humilde. No caso de Zacarias, ele era membro da sacerdotal, ele pertencia à classe sacerdotal, mas, diante do contexto, ele pertencia a um ramo, a uma ala muito pobre, assim, não muito poderosa entre os sacerdotes. Então, nasce João dentro de um contexto dessa família. E dentro desse nascimento de João, e o anúncio que o anjo fez a Maria, logo em seguida nós estaremos vendo e observando ao cântico magnífico de Maria, em que, em primeira mão, Jesus, já está tratando da pessoa de Jesus,
assim, quando ele é anunciado, e anunciado também a gravidez de sua prima Isabel, ao encontrar-se com sua prima, Maria entoa um belíssimo cântico, que é um chamado, uma grande proclamação, a grande grandeza do grande poder de Deus em sua vida, por ter escolhido a ela para ser a mãe do Salvador, mas que é mais outra justificativa em relação a essa categoria social, essa é categoria econômica relacionada aos povos. Quando afirma que ele realiza proezas com seu braço, espessa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes aos famintos, enche de bens, despede os ricos de mãos vazias. Esta é a posição inicial, basicamente, o primeiro capítulo, né, de Lucas. Esta breve apresentação da história de Jesus. E em seguida, no capítulo 2 de Lucas, nós iremos observar que é claro que, por causa de um recenseamento, censo, promovido pelo Império Romano, José e Maria são obrigados a comparecerem na cidade de Belém, que era a cidade de José, seu esposo, para o censo, para registrar-se. Né? E Maria, estando grávida já, dá à luz a seu filho, que ela enfaixa e a coloca numa manjedoura, pois não havia nenhum lugar disponível para o nascimento de Jesus. Então, a condição do nascimento de Jesus é muito humilde, muito pobre. E, mais uma vez, o Evangelho de Lucas irá tratar brilhantemente desse assunto. Em seguida, um anjo aparece aos pastores camponeses, e anuncia o nascimento de Jesus para esses pastores. Além de Jesus ser testemunhado de seu nascimento através, como conta, dos animais, aqui no caso, Lucas não relata isso, é isso claro, mas os pastores em que Lucas coloca como personagens principais e vão e veem o Messias em Belém e revela que aconteceu esse nascimento e o sinal que encontrará uma criança enfaixada e deitado numa manjedoura, enfaixada de panos, ou seja, Jesus não teve regalias do seu nascimento, nasceu na condição de pobre. Vendo isso, ficaram assim, tão maravilhados com relação à criança. Em seguida, 8 dias após o nascimento, Jesus é encaminhado para o templo, aonde recebe a consagração do Senhor, certo? Nos dias da purificação. E lá Simeão menciona algo que é muito importante citarmos. Jesus, ele será, como disse o Evangelho de Lucas, o menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Essas palavras ditas pelo profeta Simeão
ele apresenta exatamente o que significaria esta vinda de Jesus a Israel. A ameaça que ele poderia ser para aquela região. Mais tarde, nós estaremos vendo João Batista pregar, que é um outro relato. Eu não estou falando especificamente da pessoa de João Batista, prefiro não citar muita coisa de João Batista, porque para não perdermos a linha de nosso raciocínio. E certamente Lucas vai nos informar a respeito da missão de Jesus, em que cita o profeta Isaías. Eu faço questão de citar o profeta Isaías, onde Jesus teria lido especificamente sobre si mesmo, anunciado naquele momento a respeito de sua missão. É Isaías, no capítulo 61, a partir do primeiro versículo. Jesus chega na Galileia e faz exatamente essa leitura do profeta. O Espírito do Senhor, Javé, está sobre mim, porque Javé me ungiu. Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade para promulgar o ano da graça de Javé, o dia da vingança de nosso Deus, e para consolar todos os aflitos de Sião, para transformar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em roupa de gala. Eles serão chamados Carvalho da Justiça, plantação de Javé para a sua glória. Eles reconstruirão as ruínas antigas, erguerão novamente em pés os velhos escombros. Renovarão as cidades arruinadas e os escombros de muitas gerações. Aqui, de fato, ele apresenta esta leitura do profeta Isaías. Lucas narrará de forma muito resumida. O Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ao se dirigir, referindo-se a esse texto, ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Então, Jesus é exatamente a expressão nítida do Messias. E Jesus é aquele que vem de novo para uma categoria específica. Uma categoria da sociedade em que vai anunciar o Evangelho a esta categoria. E essa categoria são os pobres. Novamente, dentro desses contextos, nós iremos nos abrigar a nova reflexão colocada por Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo, diria aqui, acho que é isso, sim, 20, aonde exatamente está caracterizado mais uma vez essa categoria social, ou seja, os pobres. Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, que serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, que hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se expulsam, os insultam
e amaldiçoou o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se nesse dia, pule de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mais uma vez, a colocação sobre esse tema da questão dos pobres, como uma categoria predileta, como a preferência dada por Deus através do seu Filho Jesus. Mas o que vem em seguida, dentro desse evangelho, pode ser um susto para muitos. Além de colocar os pobres como uma categoria social predileta de Deus, o evangelista Lucas faz verdadeira aversão a quem não são os pobres. Vamos entender por quê. Há de vocês os ricos, porque já têm a sua consolação. Há de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Há de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Há de vocês que todos os elogiam, porque eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Percebem que o mesmo beijo que foi dirigido para os pobres, agora para os ricos ele inverte essa linguagem e coloca como uma verdadeira contradição, uma contraposição, melhor dizendo, com relação aos ricos. Se os pobres são felizes, são bem-aventurados, porque são do reino de Deus, os ricos, a ele, o reino de Deus não pertence. Dentro dessa comparação entre uma categoria social predileta e outra categoria, percebe-se que o consolo e a solução e o destino dos ricos não está no reino de Deus. O reino de Deus cabe aos pobres. E isso é, de alguma forma ou de outra, uma teoria bastante revolucionária para a época de Jesus. Estou falando aqui de marxismo. Estou me referindo, em nenhum momento, a essa questão. Percebe-se que havia alguma forma, mesmo nesse período, de Jesus de pensamento humano, parecido e semelhante, mas não o marxismo propriamente dito. Mas existiam essas ideias de libertação, essas ideias de felicidade, essas ideias que favoreciam os menos favorecidos da sociedade. E isso era bem nítido, bem claro, segundo a opinião do evangelista Lucas. Interessante que aqueles que são pobres são aqueles que passam fome. Aqueles que são pobres, se passam fome, choram. E se passam fome e choram, também são odiados. Ao contrário dos ricos, o que se percebe é que eles têm tudo, têm fartura. Além da fartura, eles são elogiados na sociedade. Não sofrem nenhuma injúria, nenhuma calúnia e nenhuma difamação. Então, esta demonstração categórica, meio que comparativamente, meio que classista, envolveu o Evangelho de Lucas logo nos seus primeiros capítulos. Estou aqui falando do capítulo 6, a partir do versículo 20 do Evangelho de Nosso Senhor, segundo o evangelista Lucas. Por isso só, Jesus já demonstra o seu lado revolucionário, a sua posição revolucionária, o seu desejo com relação em seus anúncios e suas pregações. Por isso só, Jesus naturalmente foi odiado pelos ricos e pelos poderosos. Essa posição de Jesus merece a nossa atenção, merece, então, toda a nossa consideração, principalmente temática
a respeito de quem foi esse Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus disse? E por que tantas e tantas de nossas denominações cristãs de hoje estão tão distantes dessa posição de Jesus com relação a essa categoria social que são os pobres? Por hoje é só. Amanhã continuaremos a nossa reflexão sobre Jesus, o maior revolucionário de todos os tempos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.